Fala pessoal, beleza? Começo de semana, segundona, né pessoal? Segundona até que braba. Se você não conseguiu pegar algum trade ali na parte da manhã, né? Ficou um pouco mais difícil hoje, né? Como vocês podem ver, foi um range bem curto aqui, né? Cerca de 1.100 pontos ali. E o preço se encontra, né? Entre as médias, tá? Range curto, né? E entre a 20 e entre a 9. Normalmente não tem muita definição, né, quando o preço se encontra assim nesse meio aqui. Um ponto interessante é que a nossa bolsa caiu bem pouco, né, pessoal, frente às demais bolsas mundiais, né. Se você olhar os índices americanos, né, se você olhar a bolsa europeia, a gente caiu pouco, tá? Então tem um ponto positivo nisso daí. A gente só precisa ver se o rompimento dessa barra, né, pequena, vai ser para cima ou para baixo, né, amanhã. E se tivermos, né, um bom rompimento ainda, né. Mas já iniciando, né, o nosso fechamento de mercado aqui do dia 22, tá? E pensando em algumas possibilidades para amanhã, né? Você já consegue ver, né, que por enquanto a gente ainda tem essa região aqui de pullback, ainda temos aqui a nossa MM20, né, como suporte ao preço. Temos a questão da troca de polaridade aqui, tá? No canal, né, que é o nosso canal maior, tá? Ele fez esse rompimento, né, ainda pode fazer um pullback por aqui, certo? Então, de forma interessante já, né, a gente já tem as extremidades dessa região, tá? Tanto para cima quanto para baixo, né, já que a gente tem um doji aqui ao meio, tá, dessa movimentação, beleza? Então, agora a gente dá uma olhada aqui no M60, né, para a gente pensar em algumas ideias, né, já para amanhã. E ver mais ou menos o que tivemos aqui, né, pessoal? Falando nisso, né, hoje frustrou, né, a ideia que a gente pensou aqui na barra careca, tá? E que hoje, né, poderia abrir com uma movimentação de alta, tá? Mas hoje todas as bolsas, né, estavam em queda, né? Isso torna as coisas um pouco mais complicadas, certo? Então, tivemos hoje, né, um gap de baixa, tá? Já abaixo do fundo duplo, tá? Então tínhamos aqui, né, uma possibilidade de wedge, certo? Eu vou apagar essa daqui, que ela era um pouco mais afastada, tá? E algo mais próximo, né, a gente tinha essas mínimas aqui, né, da barra 3, né, ligada à mínima da barra 9, certo? Você tinha isso aqui, ó, tá? Você tinha a mínima da barra 3, tá? A mínima da barra 9, certo? E aí o preço, né, já abre com um gap aqui embaixo, né? Você pode pensar, né, numa wedge parabólica também, tá? Já que o preço só andou de lado aqui. O preço continua abaixo das médias, pessoal. Isso daqui é o melhor cenário para a gente estar pensando em vendas, tá? Só que se você tira um pouquinho mais o zoom aqui, né, a gente teve esse fundo duplo, tá? E esse fundo duplo aqui, pessoal, é um fundo duplo de característica assim que deixa a ideia de rompimento um pouco mais distante, tá? Olhando aqui pelo M60, você pode observar o distanciamento das médias, né? Quando o preço estava aqui, né, a MM9 está aqui, tá? A MM20 está aqui. Normalmente bons rompimentos ocorrem, né, quando eles são calçados, tá, pelas médias. Digamos que você tenha, por exemplo, o preço aqui, ó, tá? Você tenha uma boa barra de baixa aqui, né? Mais uma outra barra de baixa aqui, tá? Certo? E aí, de repente, você tem, né, a média móvel, tá? De 9 passando mais ou menos por aqui, né? E a média móvel de 20 passando por aqui, tá? As duas, né, facilitando o rompimento dessa movimentação, né? O rompimento só do preço, né, normalmente acaba deixando espaço de retorno, né? Então acabou dando um trade interessante ali em time frame menor, tá? Então, informação importante, né? Esse distanciamento das médias ali para você observar quando, né, você tem melhores ou piores possibilidades de rompimento, tá? Tem vídeo falando especificamente só sobre isso, tá, no canal, então dá uma procurada lá, acho que é quando os rompimentos falham, né? Então é uma forma de você reconhecer, você ver, né, o distanciamento ganhar parâmetros, tá, pelo distanciamento das médias.
Aqui, né, ocorreu apenas um retorno a 9, né? Então você tem aqui um, um fundo duplo, né? E até então, né, as informações que você tem para trabalhar esse fundo duplo é que, né, você tem algumas barras, né, com mínimas, tá, mais altas, certo? E acabou conseguindo, né, renovar a máxima do dia até então. Então, né, você está tendo o quê? Um estreitamento, certo? Dessa movimentação. Tendo o rompimento, né, pessoal, dessa movimentação para baixo, né, aí a gente tem aqui a nossa MM20 do diário, né, que tem uma confluência, né, exata com o terceiro alvo deste pivô aqui, tá? Se vocês observarem, né, o rompimento, tá, desse pivô, né, tem como terceiro alvo exatamente onde está, né, a nossa MM20 do diário, tá? Então, exatamente a mesma localização. Então ainda pode, né, o preço, pela forma que está posta, né, pessoal, tá mais fácil o preço vir, tá, abaixo, né, do que vir acima, tá? Mas, né, tivemos um fundo duplo, né, que é uma figura de compra, mas o preço se aproximando, né, e as médias dando suporte a essa movimentação, ele pode romper esse fundo duplo e vir testar essa região aqui, tá, de terceiro alvo, né, e fazer um teste, né, na MM20, né, que faz tempo que a movimentação tem sido de alta, né, não tinha tido recuo, né, até então, e agora tem. Deixei ainda aqui os gaps abertos, tá, dessas movimentações, até dá para pegar mais um aqui, ó. Tivemos mais esse gap aqui aberto, né? Temos inclusive um gapzinho que não é um gap de barra, né, pessoal? É um gap de espaço mesmo, que é o gap tradicional, né? Mas ficou esse daqui, ó, também. Então a gente está com alguns gaps aqui abertos, tá? E se isso daqui fosse tornar lateralidade, né, esses gaps acabam virando bons magnetos, né, para o preço voltar e fechá-los, né? Tá? Então, atenção a isso aqui. Então, um gap de alta, né, ainda pode nos levar a testar 20, fechar esses gaps, né, fechar aqui, tá? Até esse daqui, né, parece algo até próximo, né, 1.500 pontos, né, aqui já fica um pouco mais afastado, né, 2.300 pontos. Foi um dia de contração, né, pessoal, um dia de contração de volatilidade, tá? Foi um dia de range mais curto, né, a gente tem um range ali de cerca de 1.100 pontos, tá? E às vezes quando a gente tem dias assim, né, de mais com um range menor, né, às vezes gera um dia de maior expansão, né, no dia seguinte, tá? Uma forma de contração e expansão do preço, tá? Então, atenção, né, a essas movimentações, mas, né, pelo preço, pelas médias, tá? O que está mais fácil de acontecer por hora, né? A gente ter mais um teste aqui, por exemplo, desse fundo duplo, né, as médias ganharem mais espaço, talvez um novo pullback ali fazendo um fundo triplo, né? Talvez, né, até uma continuidade aqui até a MM20, tá? Da forma que o preço está posto com as médias, né, isso é o que está mais fácil, tá, de acontecer. Apesar da lateralidade, né, nos parece ainda mais fácil o preço continuar essa movimentação de baixa, tá? Isso pelo M60, né? Lá no diário a gente sabe que o preço está só entre as médias, então fica, né, essa situação bem complexa, né, tá? Tanto para cima quanto para baixo. O preço voltar, né, a subir antes de testar 20, claro, pode acontecer também, né? E aí a gente tem, né, a 20 aqui como resistência, a MM50 como resistência, tá? Então a gente está realmente numa situação aqui que a gente não tem muita informação, né, para precisar algo, tá? Mas pelas médias, né, parece que está mais fácil o preço vir abaixo, tá, do que ele vir acima. Aqui no M5, né, você vê a lateralidade por completo, né, pessoal? Você vê aqui o preço abrir num gap de baixa, tá? Temos aqui a abertura no gap de baixa. Boa barra de alta, tá? Logo em seguida, né, perde-se, né, a continuidade, né, não há continuidade alguma, tá, dessa barra, uma barra sozinha, né? Então o preço não demonstrou qualquer interesse, né, de ter continuidade, tá, para vir, por exemplo, aqui fechar o gap, né? Não tivemos uma sequência, tá, de barras. E aí você vê, né, um pequeno doji, né? Você teve um gatilhozinho aqui, tá? E aí ele volta, né? Praticamente trava ali no 61.8, tá? Dessa movimentação do dia. Volta, mas o que ele faz, pessoal? Ele não renova a máxima, tá? Então são informações importantes.
o preço trava aqui, ó, pouca coisa, né, abaixo da máxima anterior. O que que faltou, pessoal, para os comprados, né? Você tem que se perguntar o que que faltou para os comprados empurrarem essa barra acima, né? Faltou crença, né, de que essa movimentação valeria a pena e os vendidos viram uma oportunidade aqui. Então fica, né, esse big pavio aqui, né, de movimentação do preço. Então você vai analisando barra a barra, senão você tem que ir analisando interesse. Aí você começa a olhar para as barras seguintes. Aí você tem um doji que tenta subir, depois você tem outro doji e o preço já tinha encostado na média móvel de 9. Então já era um pullback a média, tá? A barra seguinte, né, aí vira uma barra, né, ela finalmente rompe, né, acaba rompendo aqui, ó, algumas mínimas anteriores, tá? Certo? Fecha praticamente em cima, né, da mínima da barra 8, tá? Mas rompe as outras mínimas aqui da barra 9 e da barra 10. Né? Então ela já demonstra, né, um certo interesse realmente dos vendedores ali. Você teve outro gatilho de venda, né? Então dá para entrar aqui, stop aqui, certo? A próxima barra, né, acaba fechando um doji de novo, aí pega e te coloca em dúvida, né, porque ela vem abaixo da mínima, né, mas volta. Só que isso daqui também é um ponto interessante, né, pessoal? Por quê? Porque o preço não renovou máxima até então, em momento algum do dia, mas acabou vindo renovar mínima. Quando ele renova a mínima, ele começa a demonstrar mais interesse vendedor, já que ele também já não tinha renovado máxima, né? A barra 14 ela tenta subir, volta, né, e finalmente, né, acaba fazendo uma movimentação interessante. O que que você teve aqui, né, com a mínima do dia? Você teve aqui, né, a mínima, uma mínima mais baixa, e o preço volta aqui para testar. Isso aqui, pessoal, é o fundo duplo lá do M60, tá? Essa linha aqui, certo? Então você tinha aqui uma wedge com fundo duplo, certo? Além dessa wedge com fundo duplo, a movimentação que levou, tá, a esse terceiro teste, tá, dessa região, aqui você teve uma falha de H1, tá? Certo? Você viu uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras de baixa consecutivas. E aí você viu uma barra de alta. Em vez de você pensar que vai reverter, você olha para a pressão anterior, né? E identifica que isso daqui é uma H1, certo? É a primeira vez que o preço está vindo acima de máximas. O que acontece logo em seguida? Uma boa movimentação de baixa. Então aqui, uma falha de H1, tá? Beleza? E aí, finalmente, né, você teve a wedge. Então você teve já aqui, ó, ela deu rápido uma perna, duas pernas, certo? Cumpriu basicamente a função da wedge, não veio fazer novas máximas nem nada parecido. Depois, pessoal, o preço volta a falhar e deixa aqui um fundo, né? Um fundo duplo, só que um fundo duplo mais alto, certo? Deixa um fundo duplo mais alto, beleza. Essa movimentação de alta se estende, né? Ela volta, tá? E aí aqui, né, você teve aqui o primeiro gatilho de compra aqui, tá? Pelo M5, certo? E aí você teve, né, uma movimentação interessante de alta aqui, né? Não pagou tantos pontos assim, né, pessoal, tá? Como foi falado, né, o range de hoje não foi o range dos melhores, né? 500 pontos, tá? Não conseguiu fechar o gap, tá? O gap acabou permanecendo aberto ali também, tá? Aqui por time frame menor, né, você também conseguiria observar aqui essa wedge, né, tá? Ó, aqui um bom ponto de inflexão, né? Então essa máxima aqui com essa máxima e essa máxima, né, gerou uma boa wedge, né, tá? Não tinha um bom alinhamento aqui dessas médias aqui no M5 para que ocorresse, né, um rompimento já de uma vez e o preço subisse de maneira desenfreada. E aí o preço veio, né, mas acabou fazendo, né, um topo duplo, né, só que mais alto, tá? Então, e não renovou mínima, né, pessoal, que é um ponto interessante, né? E aqui já tinha renovado algumas máximas, né, algumas vezes. Então, ele vinha renovando algumas máximas, não renovou mínima, né? Aqui acabou fazendo um topo duplo, né, mas só lateralizou, trouxe a movimentação para movimentação de alta, né? Dava para esperar o fechamento do gap, né? Foi frustrado, né? Quem ficou esperando aqui o fechamento do gap. Então teve, né? Aqui uma falha, tá? Uma segunda falha, uma terceira falha, né? Então aqui você teve um topo triplo, certo? E topo triplo, né? A gente remete à força de uma wedge, certo? E aí, né? Você viu aqui, né? Uma L1, aqui você viu uma L2 e aqui você viu, né, uma L3, né? Tá? Você viu, né? Aqui três puxadas, tá? E três tentativas, né, da movimentação vir abaixo, tá? E sem sucesso de
movimentação para cima, tá? Então você teve uma low 1, né, uma low 2, uma low 3, certo? E aí gerou, né, uma movimentação de baixa, tá? E logo em seguida, né, ficamos, tá, dentro dessa lateralidade aqui, tá? Vocês podem ver sequência de sobreposição de barras, novas máximas falham, vem a nova mínima, né? Então aqui virou lateralidade, né? As médias também diziam isso de maneira bem gritante também, tá, pessoal? Foi um dia que talvez, né, eu não vou trazer aqui o M1, mas foi um dia realmente difícil para trabalhar aqui pelo M5, né? Tem que ter muita paciência, muita leitura de contexto, tá? Você tem que ter muita observação, né? Então, sem um bom contexto, né, sem você olhar também outros, sem distanciar um pouco, né, porque olha, o fundo duplo lá do M60, onde é que ele está? Tá vendo? A continuação dessa barra aqui. Tá? Então, requer, né, que você tenha bastante atenção, até porque se você demora demais a entrar, né, você pode entrar já no finalzinho da movimentação, né, e olhando só o M5 aqui fica um pouco complicado. Por isso, né, a ideia do M60 ali, né, nos dando esse ajuste, né. Por quê? Porque aqui a gente vê, né, que é a continuação, tá, desse fundo aqui, certo? Era até uma região que a gente havia deixado marcada, né, como um suporte, né, uma possibilidade de suporte. O preço chegou muito afastado das médias, né, pessoal, né, lá no M60. Então, provavelmente, né, poderia entrar uma pressão de compra aqui e não ter um bom rompimento, né, pelo afastamento das médias. Beleza? Então, atenção, né, a essas movimentações. Dias estreitos assim, né, muitas vezes geram bons rompimentos, tá? Então, às vezes a abertura num gap de alta pode levar a uma aceleração boa do preço, tá? Então a gente mantém aquelas marcações, né? A gente tem a VWAP do dia anterior aqui. Então a gente fica atento, né? Lógico, um gap de baixa, aí a gente tem a ideia lá de que o preço pode muito bem testar, né? A nossa M20, né? Tá marcada aqui, ó. Tá a cerca de 1.600 pontos, tá? Dessa movimentação aqui, aquela região de troca de polaridade no diário, tá? Então, aqui 1.800 pontos. Então, gap de baixa, né, provavelmente nos levam a uma movimentação de baixa mais fácil, tá? E um gap de alta aqui acima da MM200, né, você começa a ter ideia já de que os 60 minutos abriria em Fab 4 de compra, tá? Até fiquei de gravar um vídeo, né, sobre Fab 4, sobre a forma que eu acabo vendo essa movimentação aqui, tanto na abertura quanto no intraday, tá? Vai ficar pro final de semana, pessoal, beleza? Mas abrindo aqui acima, por exemplo, da MM200, né, ele pode gerar uma movimentação de alta aqui interessante também, né? As médias já se realinhariam, aqui está uma bagunça, né? Você pode ver aqui as médias todas coladas umas às outras, né? Então aqui está uma boa bagunça. Só que isso daqui é um modo de acumulação, né, pessoal? Tá? Esse tipo de range aqui é uma acumulação. E aí a gente precisa tentar ver, né, para onde vai essa movimentação, tá? Acabou renovando máxima, né? Acabou deixando fundos mais altos, né? Aí fica uma leve ideia, né, de que essa continuidade poderia ser para cima, tá? Mas a gente precisa ver exatamente, né, onde que vai abrir essa movimentação, né? E também, né, como é que vai estar o ânimo dos mercados internacionais amanhã, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui pro dólar, tá? O dólar, pessoal, ele ativou, né, um setup, né, no dia de hoje, tá? Ele ativou um M2S, né, que é um pullback de duas pernas, né? Então, ele vem, né, faz essa movimentação aqui, né? Tá? Aí aqui eu tenho uma low one, certo? E aí a próxima barra volta e testa a média móvel de 20, né? Ela volta, fecha. Então ela teria já uma entrada aqui, ó, na perda da mínima, né, que seria a nossa low 2. Então tem aqui uma low 2, né, deixando, né, duas pernas, tá? E um teste da MM20, tá? Um pullback de duas pernas ali a MM20. E aí quando ele perde a mínima, né, ele acaba gerando, né, a nossa possibilidade de entrada, tá bom? E deixa, né, aqui o diário, né, uma boa possibilidade de vir testar essa mínima, né? Ele tem que ver o comportamento do preço aqui saindo dessa região, né? E rompendo isso daqui, né, aí fica com caminho livre aqui até mesmo para testar esses fundos aqui e esse fundo aqui também, tá? E isso pelo diário, né? Interessante essa movimentação, né, porque muita gente estava falando, né, que o dólar podia estourar, né, podia subir, já que o DXY está de vento em polpa, né, pessoal? Mas não conseguimos ver, né, essa movimentação no dia de hoje. E graficamente falando, né,
como está posto o preço aqui, né, lógico, as médias estão flats, né, e médias flats deixam a possibilidade de termos mais doji aqui no meio, né, e termos uma movimentação mais bagunçada, tá? A 9 está extremamente flat, tá? Mas o preço veio abaixo dela, né? E aí ativa, né, também um PC de venda, né, que é uma, ao meu ver, né, uma variação, né, desse setup aqui criado pelo Brooks, tá? Aqui no M60, pessoal, aqui no M60, né, a gente tem a possibilidade aqui, né, de termos ainda, né, um triângulo expandido, né, foi uma das marcações que a gente deixou, né, o preço não veio, tá, abaixo dessa marcação. O que seria vir abaixo, né, seria ter realmente um bom fechamento aqui e um gap aberto, né, com essa movimentação. O Brooks, né, quando ele fala especificamente de gaps, é bem interessante, né, quando ele fala sobre gaps mesmo, né, que ele cita, né, que uma boa demonstração de interesse de uma região, né, seria você ter, por exemplo, um gap, né, aberto aqui, né, que a próxima barra, por exemplo, fosse algo assim, né, sem que sua máxima realmente testasse essa região aqui, tá? É uma demonstração real, né, de que os vendidos estariam realmente muito fortes, né, para pensar em continuidade, tá bom? Mas ainda assim, né, o que você está assistindo aqui? Você está assistindo uma lateralidade dentro desse range, então você tem que tomar a devida atenção, né, quando o preço, por exemplo, atinge essa região aqui, tá? Então amanhã, né, um gap de baixa, né, se a movimentação abre num gap de baixa, né, a gente pode até ter um retorno, né, mas é provavelmente para testar essa região aqui, tá? Seria um bom teste dessa região, tá? E gap de alta, né, pessoal, tem espaço também para essa movimentação com gap de alta. Se vocês observarem, né, os gaps abertos, né, vieram ser fechados, né, que a gente havia deixado as marcações ontem, ó, e esse daqui também, ó, tá? E é uma característica de lateralidades, né, os gaps normalmente são fechados, tá? A gente está sem gaps abertos aqui em cima, tá? Então, mas a abertura dessa movimentação, né, num gap de alta, tá? Poderia muito bem dar uma travada aqui nessa região, tá? Uma região de volume, segurou o preço hoje, tá? A região da VWAP também acabou segurando a movimentação do preço hoje, né? E manter, né, essa lateralidade, tá? Uma subida aqui ficaria mais propensa a manter, né, essa lateralidade aqui, preço entre as médias, tá? E ele está, né, começando a facilitar um pouco mais, né, uma movimentação de baixa, né? Só que para isso precisa, né, abrir pelo menos abaixo aqui de barras, tá? Seria interessante se, né, o preço abre aqui abaixo de barras, né, ele volta, faz um pullback, aí ele tem esse teste dessa região. Aqui tem que tomar cuidado, né? Porque quando o preço atingiu essa região aqui no momento anterior, ele entrou uma pressão, né, bastante forte aqui, né? Tá? Como você pode ver, né, a volta dessa barra, né, em determinado momento ela esteve aqui embaixo, né, mas por pressão de compra, né, ela acabou voltando bastante, tá? Mas tanto o diário, né, quanto o M60, né, ainda está também ainda sem uma boa movimentação, né, pessoal? O que é uma boa movimentação? É o preço de um lado só das médias, né? No M60, tá no diário. Isso facilita a nossa vida, né? Quando o preço não está dessa forma, né, tá ali com o diário ali, ali entre as médias, né, ou saindo pouca coisa, o diário, né, fez um setup de venda. Vamos observar amanhã, né, se essa continuidade vem, tá? E aí, né, o dia de hoje abre aqui num gap de alta, né, onde que foi o primeiro ponto de parada, né, pessoal, do preço? A região da VWAP, tá? A gente havia deixado marcado, né, uma possibilidade aqui do preço, por exemplo, dar uma parada, né, e ter uma continuidade. Mas ele volta, né, e faz um pullback muito fundo, né? Esse pullback aqui, ó, foi nessa região de fundo duplo, tá? Então você tinha essa mínima aqui, né? E esse pullback, né, ele acabou respeitando essa região aqui de fundo duplo, tá? E aí aqui tem a VWAP, né, do dia anterior, nossa marcada ali. E aí o preço ele testa exatamente, né, ele faz um toque na região da VWAP do dia anterior e depois faz uma movimentação mais funda, né? Depois ele não consegue renovar a máxima. E aí a gente volta, né, para aquilo que a gente fala sempre, né? Tem essa máxima aqui. O preço não renovou a máxima, ele pode vir renovar a mínima. E ele veio, tá?
Aqui ele renovou máxima, tá? Aqui pelo primeiro momento, né, pela primeira vez, né, ele acabou vindo acima de máximas, tá? E aí ele não volta a cair tanto. Você tinha essa região aqui de suporte, né, por volume. Ele faz ali um topo duplo mais baixo, né? Volta e aí ele acaba renovando máxima, né, pela primeira vez, deixando, né, uma movimentação um pouco mais forte aqui durante o dia, né? Só que aí você volta lá para o M60, né, pessoal? Aí ele tinha fechado o gap, tá? Não tinha muito espaço, né, para movimentação. Se você joga no M1 e você considera esse pivô aqui, tá? Isso aqui, ó. Certo? Ó. É que aqui é um pouco mais difícil, né, da gente ver essa movimentação. Mas você tem que também treinar os olhos, né? Tem que testar. Quando rompe esse pivô aqui, ó, que lá no M1 ele é mais bem desenhado, né? Aqui ele acabou dando, né, 100%, tá, dessa movimentação. Beleza? Além de, claro, né, ter as 3 puxadas, né, aqui. Não teve uma ligação direta aqui, né, pessoal? Mas você consegue ver aqui, né, que você teve, ó, 1, 2, tá? 3 puxadas, né, com 3 máximas mais altas, né, tá? E depois, né, começa, né, a mudar a estrutura, certo? O que seria a estrutura de alta? Se você compra por aqui, o que você quer assistir, né? Uma região de suporte aqui, né? O preço veio abaixo. Você quer que o preço renove máximas. Você quer estar comprado, você quer que o preço renove máxima. Para quê? Para que a estrutura de alta continue, beleza? Mas não, né? Você teve a máxima do dia, depois uma máxima mais baixa, depois outra máxima mais baixa, né? E aí a movimentação, né? Acabou, né? Virando uma movimentação de baixa, né? Mais forte, né? E aí você teve aqui uma possibilidade de wedge, né, até uma possibilidade de wedge parabólica, tá? Depois aqui, né? Não foi essa marcação, foi essa aqui, pessoal. Que é uma possibilidade de wedge parabólica, né? Acabou depois deixando uma barra bem extensa, né, nessa região de fundo aqui, né? E o Brooks nos ensina, né, que quando a gente tem uma barra muito ampla, né, no final de uma movimentação, a gente tem que estar atento, né, que essa movimentação ela pode, né, vir a ser uma exaustão, tá bom? Então, se você observar, essa barra é maior, né, do que praticamente todas as outras aqui, né, exceto essa, né, que é uma barra de start dessa movimentação, beleza? Boas barras amplas, né, elas são interessantes em começo de movimentação, né, nunca em final, né, tá? Até porque ela gera um distanciamento das médias, né, muito amplo. Naturalmente, ela acaba gerando um pullback, tá? Beleza? Então, a partir daqui, né, você não vê depois mínimas mais baixas, né? Você até vê aqui um fundo duplo, né, mas um fundo duplo mais alto. E aí, finalmente, aqui ele renova, né, a estrutura de alta, faz um pullback, né? Aí aqui sim, uma entrada um pouco mais segura, né, pessoal, tá? Ele volta a subir, faz o pullback, né? E aí acabou pagando ali mais uns 10 pontos, né, nessa movimentação aqui, ó. 10 pontos, né, e tinha um stop de quase 4, né, 3 e pouquinho, tá bom? Beleza, pessoal? E aqui também, né, acabou ficando, né, numa lateralidade, né? Ainda durante o finalzinho do dia, né, se você está ali observando, né, você ainda assim, né, veria, né, essa possibilidade de wedge, né, para estar encerrando a sua operação, tá, por aqui. Beleza? Já que você estava saindo aqui de uma lateralidade, né, para você já não acreditar no rompimento direto, né? E aqui a gente também acabou fechando o dia, né, pessoal, em uma lateralidade, né, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então amanhã atenção, né? As movimentações ainda não estão tão claras, tá? Então cuidado, né? O dólar, como foi falado, né? Tivemos um setup, mas, né, ele precisa ainda, né, vir, ou se ele abrir abaixo, né, aquele afastado às vezes demais das médias, ele pullback ali, uma boa venda, né? Tá? E o índice também, né? Também tá pelas médias, né? Pela forma que está posta as médias ali, o preço abaixo das médias, as médias alinhadas ali daquela maneira, né? Nos dá a ideia, né, de que a gente pode ter mais movimentação de baixa, tá? Mas aí depende de onde o preço abre, né? A gente tem que ver onde que o mercado vai jogar o interesse, né? Já desde a abertura, para a gente pensar em formas de trabalhar. Beleza, pessoal? Então, se gostou, curta, compartilha aí, comenta, né? Aqui é nosso momento de pitaco, né, para a gente pensar naquilo que pode acontecer amanhã, pensar em possibilidades, probabilidades, tá? E bons trades amanhã, né? Valeu, abraço, até mais.